Bom dia mais uma vez a todos. Estamos retornando a segunda parte da manhã do dia 13 de maio de 2021, reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento. A gente estava num processo da relatoria da doutora Ludmila, um processo de contribuições previdenciárias, item 191 da pauta, Jornal Diário do Litoral, né, que é um paradigma para itens 192 a 194, e houve uma questão de fato aí que foi suscitada, né, e que, a princípio, a doutora ia reavaliar para editade, mas ela já tomou, nesse intervalo que fizemos aí, foi suficiente para realmente tomar aí uma melhor vista do processo, né, Ludmila, e dar aí o seu pronunciamento, então, por favor, com a palavra. O item 191, tá? Obrigada, presidente. Como bem atentado, apesar de nos autos constar o desfecho, supostamente, né, o desfecho da obrigação, da questão da exclusão do Simples, foi feito referência a um outro processo que também versava sobre as contribuições previdenciárias e não sobre o processo de análise, né, da exclusão inadvertida ou não. O que acabou acontecendo nos autos de um processo que foi julgado em 2012, cujo recurso especial acabou não sendo admitido, e neste processo foi chancelada a improcedência da exclusão do Simples. Ou seja, estando improcedente a exclusão, ele deveria ter feito o recolhimento, o único motivo ensejador da autuação seria mesmo a existência desse ato declaratório. A partir do momento que este ato declaratório é declarado insubsistente, o encaminhamento seria de dar provimento ao recurso, fazendo as referências a esses acordos que já, inclusive, transitaram em julgado aqui no âmbito deste Conselho. Ok, então seu encaminhamento é por dar provimento, é isso, doutora? Correto. E aí eu vou até fazer, como não vai ser, como eu vou estar dando um provimento, eu nem vou acrescentar aquela questão das cooperativas que eu havia suscitado de ofício, porque perdeu aí, não tem nem esse objeto mais, porque a autuação vai ser cancelada. Ok, dúvidas? Passar a votação então, Mário. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Ok, então também acompanha, ficou dar provimento ao recurso, item 191, paradigma. Esse resultado vai ser aplicado para os itens 192, 193, 194. Eu passo novamente a palavra para a doutora Ludmila. Agora, o contribuinte é o item 195, Matflex Indústria. Obrigada, presidente. Este é um processo simples, que eu já até adianto meu encaminhamento. Meu encaminhamento seria de não conhecer desse recurso. E eu já peço licença para passar o voto. O que acontece aqui? No recurso voluntário, ele replica as mesmas teses da impugnação. Só que as teses da impugnação teria ali uma extensa, declinado, né, extensas lições doutrinárias acerca de princípio da legalidade, tipicidade fechada, e não há nenhuma insurgência específica, apenas argumentos de ilegalidade e inconstitucionalidade da autuação, bem com uma peça relativamente extensa. Tanto é assim que algumas teses, né, não é feita nem a preclusão, eu acho que fica bem claro, pela própria leitura do acórdão da DRJ, da ementa dele, fica bem claro ali que a DRJ apenas chancela a necessidade da autuação, transcrevendo simplesmente dispositivos legais, e depois frisa legalidade, a gente não tem competência para afastar a norma com base em constitucionalidade. Algumas matérias sequer são suscitadas, então ela afirma e operar o efeito da preclusão. No recurso voluntário, ele suscita essas mesmas teses de impugnação e ele chama de preliminar 3 teses. A primeira delas é que ele fala que fez o recolhimento na competência 12, que não teriam sido computados, também de forma lacônica.
faz uma outra preliminar de que teria sido feito um lançamento a maior na competência 8 e faz também um outro lançamento dito preliminar de que haveria valores em duplicidade na competência 4. Eu diferi a apreciação e sustento o seguinte: do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda, me parece evidente a inovação recursal quanto às indigitadas preliminares, de necessidade de abatimento de montante recolhido na competência 12, de reconhecimento da exigência maior, da exigência em duplicidade na competência 4. Embora as tenha rotulado questões de natureza preliminar, são, na verdade, questões de mérito, não podendo ser apreciadas sobre elas terem se operado os efeitos da preclusão. Essas matérias não são matérias de ordem pública que admitiriam a apreciação aqui só em segunda instância. Então, flagrante a inovação recursal dessas preliminares, eu deixo de conhecê-las. Tampouco merecem ser apreciadas as teses suscitadas em sede de impugnação, justamente por estarem assentadas em suposta inconstitucionalidade da exigência. Isso porque, conforme bem explicitado pelo verbete sumular de número 2 deste egrégio conselho, não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Para além de assaz genérica à tese suscitada, falece este conselho de competência para afastar a exigência fiscal calcada na suposta inconstitucionalidade da norma. Registro apenas, à guisa de esclarecimentos, ter o STF há muito se manifestado em sentido oposto à tese laconicamente defendida pela recorrente. O que ela defende, em suma, é uma questão que ficou há muito superada pelo STF, falando sobre a Lei 8.212 ser lei ordinária, então ela estaria instituindo ali que teria que ser lei complementar, e a gente sabe que o STF há muito já se pronunciou que, por estarem essas contribuições previstas na Constituição, poderia, sim, a lei ordinária tratar sobre elas, sendo prescindível a edição de lei complementar neste assunto. Então, eu não estou conhecendo do recurso por esses motivos. Ok, alguma dúvida? Algum esclarecimento? O doutor Mário está checando, né? Ok, presidente. Como vota, então, Mário? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanhe a relatora. Acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho também, então ficou não conhecer do recurso por unanimidade. E tem 196, por favor, Ludmila. Obrigada, presidente. Apesar da ementa ser extensa, as matérias aqui também não são questões novas, são questões já pacificadas, inclusive questões que nós já apreciamos aqui nessas sessões desses dias. Eu passo a leitura. Trata-se de um recurso voluntário interposto pela Viação Canoense contra uma decisão notificação prolatada pela Delegacia da Receita Previdenciária em Porto Alegre, que rejeitou a impugnação para manter a exigência de pouco mais de 5 milhões, por ter deixado de recolher contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre o pagamento de remuneração de empregados e contribuintes individuais, SAT, RAT, adicional para aposentadoria especial, além também, aqui nós temos novamente uma discussão sobre a contribuição de 15% sobre os serviços prestados por intermédio de cooperativa de trabalho. Na peça impugnatória, ela suscita preliminarmente a nulidade do lançamento. Quanto ao mérito, fala de uma necessidade de exclusão da contribuição do INCRA, fala ser indevida a fixação da alíquota SAT pelo decreto, a incorreção de uma aplicação de uma alíquota única para toda a empresa, a aplicabilidade de alíquota de 15% sobre o prolabore, de ser imperiosa a exclusão da base de cálculo das contribuições dos valores efetuados no período relativo aos 15 dias de afastamento, por ter natureza remuneratória,
e ainda a ilegalidade da taxa Selic. Ao fim, ela pediu que fosse intimada para formular quesitos, indicar assistente técnico, sob pena de ofensa à ampla defesa ao contraditório, eis que pretendia a produção de prova pericial. Ela acosta documentos à peça impugnatória, que foram acostados às folhas 239 a 365, e ao apreciar as razões contidas na peça, foi mantido o lançamento por esses motivos aí declinados. Intimada, a recorrente apresentou recurso voluntário, replicando as mesmas teses. Ela acrescenta ser inconstitucional o depósito, diz que a decisão notificação teria quedado silente quanto ao pedido de realização de prova pericial e também pediu atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ela apresenta uma relação de bens para que fosse procedido o arrolamento e uma escritura de compra e venda. Foi reconhecido que não havia o depósito recursal correspondente a 30%, razão pela qual foi negado o seguimento ao recurso e inscrita a exigência em dívida ativa. As folhas 574 a 578, a Procuradoria informou que deveria ser processado o recurso em atenção lá à declaratória da PGFN. Os autos, por esse motivo, foram remetidos a este conselho, a este o relatório. Registrei ter o STF editado a súmula vinculante, razão pela qual o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço, e anotei ainda ser desnecessário o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que já previsto no 151 do CTN. Sobre a nulidade do lançamento, ao sentir da recorrente, foram afrontados, abre aspas, os basilares institutos do direito administrativo, configurando a impugnada NFLD, ato nulo administrativo, carente de objeto e motivo, fecha aspas, sob a alegação de, abre aspas, já havia sido constituído crédito por meio de GFI, fecha aspas. Ouvida-se a recorrente que, na hipótese de autoridade fazendária não concordar com a declaração apresentada, cabe a ela efetuar o lançamento de ofício sobre a parcela remanescente não constituída e não recolhida pelo sujeito passivo. É exatamente a situação ocorrida nestes autos, eu estou rejeitando por esse motivo essa preliminar. Quanto ao mérito, ela afirma, primeiro, não incidência da contribuição destinada ao INCRA, nós já temos, as teses, né, são todas de inconstitucionalidade, que esbarrariam na súmula CARF. De qualquer modo, o STF, no tema de repercussão 495, afirmou ser constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas ou rurais, inclusive após o advento da emenda constitucional 33, esse julgamento é relativamente recente, e com base nele, mas a gente já tinha, né, um entendimento bem pacificado sobre isso, a gente também nem teria competência para apreciar. Eu estou rejeitando a tese suscitada por esse motivo. Da incorreção da alíquota do SAT, a recorrente se insurge contra a regulamentação da graduação dos graus de riscos pelo decreto, na medida em que caberia somente a definir a lei. Como bem já esclarecido a instância ACO, né, a contribuição já está previsto pela lei dos percentuais, então que o regulamento não, de forma alguma, extrapolou os limites previstos no artigo 22, então não padeceria, né, de qualquer ilegalidade essas alíquotas firmadas. E, além disso, ela acrescenta que deveria ser o lançamento afastado, uma vez que, abre aspas, utilizando-se a alíquota única para toda empresa, inexistirá proporção entre o dano potencial e a atividade exercida pelo trabalhador, fecha aspas. A gente tem também uma súmula, que nós já mencionamos aqui várias vezes, a 351 do STJ, que afirma que a alíquota da contribuição vai ser analisada por cada empresa individualizada pelo CNPJ, ou se tiver um CNPJ só, pela atividade preponderante. Aqui, quando a gente analisa os autos, a gente vê que o objeto da autuação é um único estabelecimento de CNPJ final 03, onde não há que se cogitar a aplicação de alíquotas diferenciadas aí, porque feita de acordo com a atividade desse CNPJ. Então, eu estou rejeitando essa tese também. Ela afirma ainda que deveria ter sido aplicada uma alíquota de 15% sobre os valores pagos, ao argumento de que a lei 9.876 deveria ser aplicada e não a alíquota de 20%.
Sobre a constitucionalidade da majoração, também o STF já se manifestou, falando que o aumento da alíquota de 15 para 20 incidente à remuneração, ela seria constitucional. De toda sorte, ainda que a majoração não tivesse sido apreciada, esbarraria a alegação também na súmula 2, vez que restou estabelecida pelo inciso 3 do artigo 22, com o advento da Lei 9.876, a alíquota de 20%. Então, por este motivo, eu também não estou acolhendo o pedido da recorrente. A questão da verba em razão dos 15 dias, a instância ACOR, ela fala que faria parte da base de cálculo, só que nós já até julgamos este caso nessa sessão. Nós temos um repetitivo do STJ afirmando que essa importância esses 15 dias não estão incluídos na base de cálculo. Então, por se tratar de um julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos de observância obrigatória para este conselho, nos termos do regimento interno do CARF, eu estou acolhendo a tese para excluir da base de cálculo a importância paga nos 15 primeiros dias deste afastamento por doença. E aqui nós temos a questão das contribuições sobre os serviços prestados por cooperativas. Neste caso, não há insurgência específica no recurso, só que eu apreciei de igual forma pelos motivos que eu declinei naquele caso anterior. Então, a fundamentação que eu estou usando aqui é a mesma. Nós já temos essa tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, aplicação do regimento interno do CARF. Então, em razão disso, eu estaria afastando a autuação. Com relação à inaplicabilidade da taxa Selic, melhor sorte não tem a recorrente, temos súmula aqui no CARF nesse sentido, a súmula de número 4. Quanto ao pedido subsidiário da realização de perícia, não sei se vocês vão se lembrar, mas no relatório eu disse que no recurso voluntário a recorrente afirma que o acordo da RJ não teria apreciado este pedido. E não é verdade, que ela fala que, considerando, são plenamente exigíveis, indefere o pedido, inclusive o pedido de perícia, com fundamento na portaria e tal, que determina que cabe à autoridade julgadora determinar a diligência ou perícia quando entender necessária, não havendo, pois, contribuições a serem expurgadas, presente fica sem objeto a perícia pretendida. Então, ela menciona o motivo. E, de toda sorte, eu trago a transcrição do artigo 18, decreto 7235, que fala que as perícias serão indeferidas e que também é necessário que haja a motivação do porquê da necessidade da realização dessa perícia. No caso, ora sob escrutínio, apenas de forma genérica, ela diz pretender a realização de perícia, lançando o lacônico esclarecimento de que, abre aspas, necessária apuração por um profissional contabilista habilitado às diferenças dos valores na LFD e os valores devidos pela recorrente. Então, por ser prescindível a realização de perícia, bastaria que ela trouxesse documentos para elidir a autuação, eu estou deixando de acolher esse pedido. Então, o encaminhamento seria de dar parcial provimento ao recurso para excluir os valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento por motivo de doença e também aqueles referentes aos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho. Ok, obrigado, Ludmila. Alguma dúvida, senhores, em relação a esse processo? Essa votação, então, Mário. Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Acompanha a relatora também. Também acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Com a relatora. Eu também com a relatora. Então, ficou esse parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo lançamento os valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento por motivo de doença e os referentes aos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativos de trabalho. Obrigado, Ludmila. Então, eu vou passar a palavra agora, né? Também a Ludmila já em breve retorna, porque são 4 processos da relatoria da doutora Sônia, só que as vistas foram pela doutora Ludmila, tá? Na verdade, começou o julgamento de um, e como os 4 estavam relacionados, acabaram
com vistas para todos, para a Ludmila. Na verdade, foi uma vista do Dr. Mário, se não me engano, né? Mas havia um interesse especial da Ludmila, mas também o Dr. Mário quis compulsar os autos melhor. Então, ficou uma vista convertida em vista coletiva e para esta sessão. Então, eu passo a palavra para a Sônia, só não sei exatamente qual melhor para começar, né? E, assim, só bem resumidamente, a composição da turma não se alterou, né? E a questão que suscitou a vista aí da turma, no caso, foi uma questão bem específica em relação à responsabilidade tributária, tá? Então, por favor, Sônia, com a palavra. Bom dia a todos, mais uma vez. Então, nós vamos começar aqui pelo 197, ele está aí com a indicação de número 1 da Nova Horizonte. E esse processo na realidade, esses processos, eles discutem, a empresa, né, o contribuinte, ele quer discutir o fato dele ser ou não contribuinte, e a gente sabe que a empresa adquirente de produtos rurais, ela fica subrogada nas obrigações da pessoa física produtora rural, né, pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta. Então, esse é o assunto principal do processo. E houve, né, as autuações. Na realidade, esse caso é um caso de interposição fraudulenta, né, foram utilizadas empresas por outras empresas e pessoas, e a finalidade era burlar e não pagar, eram só noteiras. Então, essa também é uma questão importante. E aí teve a responsabilização solidária. Então, vamos já na folhas... Aqui, onde eu não sei que folha que está, folha 6. Folha 6 tem aí o julgado de primeira instância, ele manteve o lançamento, né? Sob a ótica, então, que existia a responsabilidade solidária, a responsabilização solidária, ela foi feita na fiscalização, tanto pelo artigo 124, quanto pelo artigo 135, inciso 3º. E essa é a questão, eu acredito, que a Ludmila pediu vistas, na medida em que, no meu voto, eu afasto a responsabilização pelo 135, inciso 3º, por falta de elementos probatórios. A DRJ, então, manteve o lançamento, o contribuinte, ele impugnou, não só ele, como também os solidarizados, né, foram várias as impugnações, e aí as impugnações, elas versam sobre decadência, a ilegitimidade passiva, na medida em que o contribuinte entende que ele não é contribuinte da contribuição previdenciária, o contribuinte seria o sujeito passivo produtor rural, né? Ele pede afastamento da Selic, existe também a alegação de inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 8.212, e existe o pedido de cancelamento do crédito tributário. E aí tem os solidarizados também, né, apresentaram impugnação, como eu disse, no sentido de então que eles não poderiam constar da autuação como responsável solidário, né, falando aí que a autoridade fiscal então teria se lastreado em presunções, né, que inexistiria o elemento comprovador da relação com a empresa autuada. Então eles trazem em suma, né, são esses os argumentos, basicamente, né, que vêm sendo trazidos. E aí eu começo o voto já falando, né, que aplicando a súmula CARF número 2, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade, e também falando que não é competente para se pronunciar sobre ilegalidades. Nesse sentido, né, afasto aí as alegações, inclusive de ilegalidade da taxa Selic e tudo. Com relação à decadência, eu falo aqui no meu voto da não aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, e sim do 173, exatamente por conta da interposição fraudulenta de pessoas, que está bem descrita na autuação, em toda a instrução, né? Então, nesse sentido, não seria aplicável 150, e com a aplicação do 173, inciso 1º do CTN, o prazo decadencial,
não atingiu, né? Ele se findaria em 31/12/2009 e a intimação se deu em 21/9/2009, então não houve decadência. No mérito, a alegação aí da subrogação, né, ela fica bem esclarecida, tem 2 acórdãos que foram trazidos da Câmara Superior de Recursos Fiscais, um deles, inclusive, cita um voto do Rony, tratando desse assunto específico, e nesse processo é o principal, né, a patronal. Depois nós vamos ver que tem um outro processo de contribuição ao Senar, e eu trago aqui nesse voto, eu trago os 2 acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de que não existe aí inconstitucionalidade, que existe, então, a subrogação, né, da empresa. Depois disso, então aqui reafirmo, né, a subrogação na aquisição de produtores rurais, pessoas naturais, né, que não houve declaração de inconstitucionalidade. Trago aqui a descrição dos fatos, né, e aí, na sequência, eu acho que o voto já entra na questão da responsabilidade solidária tributária, né? Então, aí eu trago os fundamentos que constaram do auto de infração, né, da descrição do relato fiscal, e depois faço uma análise da questão fática, né? E, de fato, não existe nenhum elemento indicador da aplicação aqui do 135, inciso 3º, mas tem todos os elementos indicadores daí da interposição fraudulenta, da utilização dessa empresa, né? Eu até comentei com vocês que nos últimos anos a Receita vem autuando de forma um pouquinho diferente, mas isso não implica normalmente a Receita, ela desqualifica, né, a situação trazida e, atualmente, ela autua já no real contribuinte, no real beneficiário. Nesse caso, ela autuou na interposta pessoa, que efetivamente não tinha nenhuma atuação, ela era só noteira, e responsabilizou diversas empresas e pessoas físicas solidariamente, porque tem provas do envolvimento mesmo de todos, né? E aí, a autuação também traz a aplicação do 124, inciso 1º. E eu trouxe aqui no voto, tem um parecer COSIT, número 4, de 2018, que é muito interessante a respeito desse assunto, em que pese aqui o parecer COSIT não seja vinculante, né? Mas ele fala exatamente da situação da responsabilização tributária solidária relativa aí ao 124, inciso 1º, né? Fala exatamente da questão do interesse comum da pessoa solidarizada e fala dessa situação, né, de grupo econômico irregular que decorre aí de uma unidade de direção de operações, né, de unidade de operações das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, que é o que está descrito, né, no auto de infração. Ele fala aí da artificialidade, da separação jurídica da personalidade, né, do grupo irregular. Então, ele é bem aplicável e eu tenho comigo que é a melhor análise do 124, inciso 1º. Então, ficou bem descrito o comportamento e o interesse comum de todos esses solidarizados, do Expedito, do Umbold, do Café e do Mundo Novo, motivo pelo qual eu proponho no meu voto o afastamento aí da aplicação do 135, inciso 3º, mas proponho pelo meu voto da manutenção da responsabilização solidária com fundamento no 124, inciso 1º. E, para concluir, eu cito, né, a aplicação aí da portaria conjunta PGFN 14, PGFN RFB 14 de 2009, e concluo, senhor presidente, votando pelo não conhecimento das alegações aí de inconstitucionalidade e ilegalidade no mérito por negar provimento aos recursos. Esse é o meu voto. Ok, obrigado, Sônia. Passo a palavra, então, para a doutora Ludmila, que pediu vistas, né? Fazer suas considerações, Ludmila.
Tá, obrigado, presidente. Eu até fiz um compartilhamento com vocês aí agora, da verdade, de um rascunho que eu elaborei quando eu fui apreciar, porque realmente a minha preocupação era a questão da fundamentação dessa solidariedade, se estava de fato aí demonstrado esse interesse, né, como a conselheira Sônia acabou de colocar, na situação que constituía o fato gerador da obrigação principal. E como vocês, como eu imagino que vocês estão podendo ver aí, eu fiz a transcrição e o cotejo dos motivos ensejadores dessa responsabilização e da análise de da robusta documentação e da leitura do robusto relatório que é feito para justificar essa solidariedade, eu acabo acompanhando a conselheira Sônia neste aspecto, que mostra que, na verdade, a gente está diante aí de um verdadeiro esquema com diversas empresas de fachada, com pessoas, né? Eu fiz alguns destaques aí em vermelho. A gente tem imóveis que são alugados para recebimento de correspondência, mas que não tem empresa no lugar, e aí é cunhado de um dos responsáveis solidários que acaba figurando também nesse esquema. Havia aí pessoas envolvidas para trazer cheques e levar cheques, era realmente um esquema bem articulado que o fisco acabou descobrindo, fazendo inúmeras diligências em loco. Eu colaciono aí um fluxograma que foi apresentado pelo próprio fisco, que está nas folhas 83, que mostra também uma série de sucessivos... Só um segundo, eu não tô... Aonde você colocou isso tudo? Tá? Eu mandei no WhatsApp. Ah, mandou no WhatsApp, tá. Bom, obrigado. É porque eu achei mais fácil, porque é bastante coisa. Não sabia se era na pasta ou no WhatsApp. Desculpa, são vários meios, né, de transmissão de informações aqui, fica perdido, mas está no WhatsApp. E eu achei por bem fazer essa transcrição, até para que os demais possam ver que de fato é algo que encontra bem fundamentado, e tem aí um fluxograma que o próprio fisco fez para mostrar essa sucessão dessas empresas de fachada, quando que o fim da atividade de uma enseja automaticamente a abertura da outra, mostrando como é que esse esquema ele perdurou desde 2001 até 2007, quando ele foi descoberto. De novo aqui, eu acho que chama atenção, né? Pessoas que eram partes dessa articulação, que também guardavam parentesco, mas que não figuravam como empregados, aí questionado por que não era empregado, a pessoa não sabia explicar muito bem, e apesar de atuar como verdadeiros gestores da própria empresa. Deixa eu ver o que mais que me chamou a atenção, que eu fiz destaque. Outra coisa que chama bastante atenção também, né, conselheira Sônia, é o fato deles constantemente serem intimados a apresentar documentos e tudo era impossível de ser localizado, não conseguia achar nota fiscal. Então, e aí está tudo transcrito, todas essas percepções que eu tenho e que o fisco bem apresentou para conseguir justificar essa responsabilização. A gente vê aqui a questão do vínculo familiar muito forte com os principais articuladores, fazendo parte de vários núcleos, né, de famílias que estavam engajadas nesse esquema. Empresas, né, declaradas inaptas, porque eram só constituídas no papel, mas não tinha nenhuma atividade. Várias empresas com o mesmo endereço, né? Exatamente. Deixa eu ver o que mais que eu transcrevi aqui. É que, na verdade, era a esposa de um deles que fazia a gestão, e ela não aparecia nem como empregada, nem como diretora, né? Eu acho que, basicamente, isso eu fiz aí. O meu motivo de compartilhar com vocês essas anotações é justamente ver
quão bem fundamentado foi o trabalho da fiscalização, de forma que estamos aí, sim, diante de elementos que comprovam a necessidade de inclusão no polo passivo desses indicados pela conselheira Sônia. Então, a vista foi só por esse motivo, que as demais teses eu já estava de acordo, e feitas aí essas ponderações, eu me coloco de acordo. Sem áudio, Rony. Obrigado. Então, estão as ponderações aí da vista, do relatora, então acho que podemos passar ao voto, né? Acho que os fatos falam por si só, quase, nesse caso. Então, Mário, como vota? Obrigado, presidente. A conselheira Sônia está aí, ela está apagada, né? Eu ainda fiquei ao afastamento da aplicação do artigo 3, porque ficou muito preso essa questão dos diretores, gerentes, mas o meio aqui do inciso 3º, ele fala também representantes de pessoas jurídicas. Então, ficou muito evidenciado aqui nos autos que esse grupo que foi responsabilizado também são pessoa jurídica. E aí eu me reporto ao que consta aqui do próprio julgamento, na hora que é feito aqui um excerto aqui do STJ, ele fala assim, aqui na folha, página 25, ela fala assim, para efeito de aplicação do artigo 135.3 do CTN, responde também a pessoa que de fato administra a pessoa jurídica, ainda que não conste seus poderes representantes, conste seus poderes expressamente do Estatuto do Contrato Social. Exatamente aquele representante, aquele pessoa, como foi colocado aqui, ele tem procuração pública, inclusive, para gerir toda a empresa, todos os depoimentos apontam para lá o Toninho, da empresa tal. Então, ele é o efetivo representante, ele que se coloca como representante daquelas pessoas jurídicas. Mais à frente, ainda nesse mesmo excerto aí do STJ, falou, além da existência de poderes de gerência e da prática de licitude pelo legislador, e aí não fala de poder de gerência, ausência de pagamento pontual da obrigação e não insolvabilidade. Mais à frente ainda, no item 59, né, desse mesmo julgado, fala infração de lei a ilícita. Existe tão somente a presença de infração de lei. Então, aqui, o artigo 135, o caput dele, né, ele fala inicialmente, são responsáveis pelos créditos, obrigações do tanto de atos para de poder ou infração de lei. Então, aqui, expressamente fala que a infração de lei por si só poderia ser uma das hipóteses. E aí, juntando com o inciso 3º, que fala do representante. Então, e mais à frente, eu vejo que está bem caracterizado, e aí o próprio voto fala assim, essa situação não se aceita. No obstante, a autoridade atuante, a própria conselheira colocou, a autoridade atuante também lastreou a responsabilização solidária, para o qual necessária a comprovação de nexo causal do confato ou negócio vinculado à regra matriz de observância. E lá na frente, há diversos elementos que somados comprovam relações existentes do recorrente e cada um dos solidários. Na verdade, para mim, está bem claro que os solidários, que são efetivamente os representantes dessa pessoa jurídica. Isso está destacado aqui mais acima. Aí pode levantar tanto por expedito quanto para o balde sobre ter havido. Ambos vinculavam-se a empresas corretoras de compra e venda, assim o mais plausível seria que tais operações passassem pelas pessoas físicas. Então, para mim, está bem claro que eles são muito claro também que agiram com infração à lei, tanto é que estão sendo autuados por um crime de sonegação fiscal. Seria uma maior extensão esse voto nesse sentido. Na verdade, não seria uma extensão, seria apenas você ela está negando provimento de toda maneira, né? Seria a fundamentação que você tem em discordância. Então, se prevalecer dela, seria pelas conclusões que você votaria, né? Seria essa linha.
Sônia, por favor. Eu não me convenci, Mário, peço respeito ao seu posicionamento, mas não me convenci pela prova dos autos que a autoridade fiscal tenha descrito suficientemente a aplicação do 135 terceiro. Aliás, eu acho que na época dessas autuações não existia ainda um trabalho, até dentro da Receita mesmo, para dirimir muitas dúvidas da fiscalização a respeito da aplicação da responsabilização solidária, que hoje existe e que veio ser dirimido aí nos últimos anos, inclusive culminou aí com o parecer 4 de 2018. Sobre a minha ótica, não existem elementos suficientes no relato fiscal para manutenção do 135 terceiro. Portanto, senhor presidente, eu mantenho o meu voto como ele está. O áudio, Rony. Obrigado. Então, tendo em vista essas colocações da doutora Sônia, que ainda está com a mãozinha levantada ainda, como vota o doutor Mário? Eu voto pelas conclusões, por entender que também a vinculação, a solidariedade, nos termos do artigo 135 terceiro, como pode ser evidenciado, que são representantes da empresa e agindo em descumprimento em contrário à lei. Okay. Martim? Eu acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Eu também acompanho. Também acompanho a relatora. Com a relatora. Eu com a relatora também. Eu gosto bastante. Tem uma frase aqui, só citando aqui desse parecer 4 da FB 2018, que eu acho interessante, que é um pouco uma linha de pensamento que eu partilho, né? Assim, que diz assim que a responsabilidade tributária solidária, que se refere ao 124.1, decorre do interesse comum na situação vinculada ao fato gerador, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação, como o ato ilícito que desfigurou. Eu acho que isso é fundamental, né? Que a gente vê, às vezes, uns arrazoados, mas aquela pessoa está sendo explorada, ela não participou ali do fato gerador. Muitas vezes a conduta pode ser omissiva, comissiva, pode ser uma conduta simulatória, como pode ser uma dissimulação, mas ela está participando da situação. A norma não fala participar do fato gerador, ela fala na situação que envolve o fato gerador. Eu acho que isso é fundamental ter essa visão, assim, né, que parece ser da relatora, né, não sei, aí tudo demais. Mas, enfim, ficou, então, o resultado por negar, conhecer passamento de recurso, na parte conhecida negar provimento, voltou pelas conclusões do doutor Mário Hermes. E aí dá tempo ainda, vamos passar para o próximo, né, vinculado a esse. Qual seria o próximo, doutora? É o de número 200. Esse de número 200 são as contribuições ao Senar. Eu estou abrindo aqui o meu, desculpa a demora. Então, é a mesma situação, mas são as contribuições ao Senar. E, se eu não me engano, nesse caso, não houve recurso dos solidários, não tem essa situação. Então, a questão é a mesma, né? Quem recorreu foi o contribuinte, apresentou tempestivamente o recurso, a insurgência dele é nos mesmos termos, a aplicação do 150, parágrafo 4º, a alegação de que a subrogação não atinge a contribuição ao Senar, né? As alegações de ilegalidade aí do parágrafo 1º, do artigo 25 da 8.870. Não, aqui não é ilegalidade, desculpe, aqui ele está falando da não inclusão de pessoas físicas produtoras, aplicação dos juros com base na Selic, por ser ilegal, e ele pede o cancelamento do crédito tributário. Então, eu começo o voto falando exatamente da nossa incompetência para analisar questões de inconstitucionalidade e ilegalidade, analiso a questão da decadência, sob a ótica aí da interposição fraudulenta, motivo pelo qual a aplicação do 1731, e não existe, né, afasto aqui a decadência. No mérito, o recorrente alega ser inaplicável ao Senar, o inciso 4º do artigo 30 da 8.212, então eu trago aqueles
2 acórdãos, aqueles 2 trechos, né, de voto da Câmara Superior, no sentido da constitucionalidade, né, e da legalidade. Trago as emendas. Ele fala, né, que a ausência de fundamento legal para autorizar a subrogação e recolhimento das contribuições para o Senar, então, isso resta afastado. Trago aqui o artigo 30º, parágrafo 4º, né? E deixa eu ver se tem mais alguma outra diferença aqui, relato fiscal, né? E também aqui a caracterização da sujeição passiva solidária muito bem descrita no relato fiscal e no acórdão. E aí finalizo, então, só faço a menção, né, a aplicação da portaria conjunta PGFN número 14. Então, o meu voto, senhor presidente, na esteira do anterior, é por não conhecer das alegações aí de ilegalidade que foram trazidas e no mérito por negar provimento ao recurso. Eu fico com uma dúvida. Na verdade, as alegações foram de ilegalidade ou inconstitucionalidade? O que houve? Na realidade, aqui foi só de ilegalidade. Nesse processo foi só de ilegalidade, por isso que eu faço menção só à ilegalidade. Aqui ele só fala da Selic, da ilegalidade da aplicação da Selic. Porque, né? No caso da súmula, da Selic tem a súmula, né, na verdade, né? É mais assim, porque o RICARF, né? Que o RICARF, propriamente assim, o artigo 62 do RICARF, um multivigente, né? Vamos pegar aqui. Questiúncula, né? Mas assim, não sei mas não sei se é adequado dizer que é. Porque a ilegalidade propriamente, olha só o que diz o artigo 62. Fica vedado aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sobre fundamento de inconstitucionalidade, né? Aplicação de lei sobre fundamento de inconstitucionalidade. Mas, em tese, poderia se entender, em tese, afastar uma lei, né? Assim, né? Pelo menos sobre esse prisma, sobre um prisma, né? A gente não está na Receita Federal, entendendo que essa lei é incompatível com a lei complementar, assim, não vejo, se tiver respaldado por jurisprudência e tal, quer dizer, não vejo uma questão de não conhecimento, tá? Eu vejo uma questão, assim, de que seria passível de ser analisado. Eu tô baseando, eu começo a tratar desse assunto a partir da súmula CARF, que fala mesmo sobre a inconstitucionalidade, mas na sequência, eu falo, olha, o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato em consonância com a legislação vigente. Então, sob a minha ótica, esse é o meu fundamento, sob a minha ótica, compete ao julgador administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade. Então, nesse sentido, eu não conheço desse assunto. Tá, atuação administrativa vinculada ao princípio da legalidade, né? Acho que tá. Acho que dá para ver. Realmente, assim, do ponto de vista regimental, a gente não está tolhido totalmente, né, de fazer esse tipo de abordagem, mas eu não vou discordar, não. Vou fazer essa menção aí. Tá bom. Que eu digo assim, num caso assim, que o judiciário todo estivesse colocando como aquela já tivesse apreciado em sede do judiciário e tal, a ilegalidade, assim, eu não vejo como vedado, particularmente eu, né? A gente pode discordar, eu não vejo como vedado ainda que não haja uma repercussão geral, o administrador, o conselheiro entender que não seja aplicável uma lei, desde que não seja com fundamento de constitucionalidade. Aí não dá, aí tem que observar a súmula, tá? Mas não é o caso aqui, então vamos polemizar muito, vamos utilizar tempo para coisa mais produtiva. Alguma dúvida, colegas? Aí não. Mário, como vota? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanho também. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Acompanho a relatora.
Eu acompanho também. Então, ficou participação do recurso, exceto contra a alegação de ilegalidade, e na parte conhecida, negar provimento. E qual seria o próximo, Sônia? O próximo, presidente, é 198. 198 é referente à CFL 67. É deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS por intermédio de GFIP, né, os dados cadastrais de todos os fatos geradores. Então, vamos direto aqui no recurso, né, ele foi cientificado e ele apresentou tempestivamente o recurso e ele se insurge contra o lançamento ao enfoque de que ele não apresentou GFIP em razão da inexistência dos fatos geradores das contribuições previdenciárias. Então, ele pediu o cancelamento da autuação e, alternativamente, ele pede a redução da multa com a aplicação aí do 283, né, do regulamento da Previdência. Bom, eu conheço parcialmente do recurso, na medida em que ele fala, né, que ele, no texto que ele apresenta, ele fala que a portaria 48, ela seria ilegal. E aí, naquele mesmo sentido, eu falo que nós não podemos deixar de analisar, né, nós não podemos analisar a alegação de ilegalidade. No mérito, ele alega o descabimento da multa imposta pela inobservância da obrigação acessória, né, não tinha inexistência do fato gerador. Aí eu trago informações aqui do processo principal, que acabou de ser julgado, né, e aonde restou mantida a autuação lavrada em face do recorrente pela ausência de recolhimentos, né, da cota patronal. Trago aqui a ementa, né, segundo o acordo naqueles autos, né, trago aqui a ementa. Então, a alegação de ausência de fato gerador fica totalmente afastada, né, e no que toca a solicitação de aplicação do artigo 283 do regulamento da Previdência, a fiscalização bem relatou que a aplicação da multa lastreou-se no 283 e no 373, cujo valor foi fixado pela portaria, porque ele fala que o valor está diferente do que deveria ser, a portaria ela fixa, né, o valor, e houve um aumento de valor. O acordo recorrido manteve a aplicação normativa, né, então, havendo o recorrente infringido o dispositivo legal no tocante a deixar de apresentar aí as guias de recolhimento do FGTS, informação da Previdência, né, ele cometeu infração tributária, então, por esse motivo, eu não conheço da alegação de ilegalidade da portaria, e no mérito, meu voto é por negar provimento ao recurso. Esse é o meu voto. Sônia, mas na verdade, assim, aí eu acho que eu não concordo com essa questão do não conhecimento, não, que a portaria, o CARF, na verdade, é tradicional no CARF, aqui, instrução normativa, portaria, norma de execução, ser avaliada sobre uma coisa é a gente dizer que analisar uma lei se ela é inconstitucional, agora uma portaria, ela pode ser analisada assim pelo CARF. Na verdade, se faz isso constantemente aqui no CARF, ver se a portaria está compatível com a lei ou não, até porque muitas vezes tem portarias esdrúxulas aí, né? Não estou nem dizendo o caso desse aqui, na verdade, aqui o caso, a portaria, eu vou dar aí pelas conclusões, na verdade, assim, se fosse o caso, porque na verdade vai dar na mesma, que a portaria, a Lei 8.212 prevê que vai ser reajustado esses valores de acordo com a portaria. Então, a portaria tem uma base legal. Então, a portaria não é ilegal. Mas não conhecer essa argumentação, inclusive, a gente vem essa turma, e que eu saiba as outras turmas, conhecem dessa alegação, mas rejeitam, né? No sentido de que a portaria tem uma fundamentação legal. Mas dizer que a gente não pode analisar portarias, isso aí... Não, eu não estou falando que a gente não pode analisar da portaria, eu estou falando que a gente não analisa, e isso é o meu entendimento, a gente não analisa a alegação de ilegalidade de ato que está vigindo. Se o ato está vigindo, eu aplico o ato, eu não vou falar que ele é ilegal, eu posso até afastar o ato por outros normativos, tem gente que afasta até ato legal por princípios. Isso é uma coisa. Agora, eu falar essa portaria é ilegal, eu não tenho competência para isso. Quem tem competência para isso é o judiciário, aí eu discordo de você. Nesse sentido,
eu estou falando que a portaria ela está vigindo, que ela é legal, que é ela quem estabelece, né, o valor. Eu trago aqui essas informações, mas não analiso a alegação de ilegalidade de ato formal, ato legal que está em plena vigência. Eu acho que nós não temos essa competência. Bom, enfim, são aqui realmente eu acho que portaria a gente pode verificar sim a conformidade de uma portaria com a legislação vigente. Eu acho que está na competência sim dos conselhos CARF, até porque nós não somos quem editou essa portaria MPS aí. Eu acho que dá para perfeitamente analisar sim. Eu acho que vem sendo analisado, mas aí a gente vai ficar num debate aí que também talvez não seja produtivo nessas posições. Uma coisa é eu afastar a aplicação de uma lei por outra lei. Então, eu não aplico aqui essa, eu aplico a outra, porque se subsume melhor ao fato concreto. Outra coisa é eu falar, essa portaria é legal ou ilegal. Eu acho que essa é uma atribuição do judiciário, na minha concepção. Não, lógico, a palavra definitiva eu concordo plenamente, é do judiciário, mas acho que administrativamente aqui, dentro do contencioso, acho que há um espaço para isso. Mas aí, enfim. Então, aí, né, essas questões, então, eu divergiria para conhecer da alegação de ilegalidade, mas rejeitar, e no mérito eu acompanho a relatora, seria meu caminhamento aí, né, mas não sei, alguém tem alguma colocação para fazer? Presidente, não consegui entender o seu encaminhamento, qual foi? Não, eu só conheceria dessa alegação de ilegalidade, mas rejeitaria, né, porque a portaria está em conformidade com a Lei 8.212. A Lei 8.212 prevê expressamente que pode ser reajustado. Só que esse reajuste dos valores das multas, né, que isso aí está na lei. Né, então, eu conheceria dessa alegação, mas rejeitaria ela, assim como as demais questões de mérito, negaria provimento. O voto da consideração só está votar por negar provimento do recurso. Eu conheceria de tudo, eu conheço do recurso e nego-lhe provimento. Mas só para eu poder, eu fechei aqui sem querer agora e demorando para reabrir, o voto dela é negar o provimento do recurso. O voto dela é para negar provimento, só que ela não está conhecendo as conclusões. Não, eu entendi o caso todo. A minha dúvida é só a parte dispositiva do voto dela negar o provimento do recurso. Mesmo. Eu estou divergindo. Eu estou simplesmente negando o provimento do recurso, tá? Eu estou conhecendo de tudo e negando provimento. Então, se eu entendi, a sua divergência fica assim: por maioria de votos em não conhecer ou conhecer, sei lá, né? Isso nós vamos definir. E por unanimidade no mérito, no outro sentido. Entendi. Entendeu ainda, Martins? Você não entendeu? Sem ver o processo que é difícil também. Você fechei o arquivo Word só para não precisar reabrir. O voto dela é negar aprovimento ao recurso, é isso? Sim. Ela não está na parte dispositiva do voto dela, dizendo que não conhece das alegações. Ela diz que não conhece. No dispositivo? Sim. Essa era a dúvida, se o dispositivo dizia não conhecer. Não conhece. Então, eu vou seguir o mesmo entendimento que o seu, vou então já fazer o primeiro mato tem que votar. Tá. Então, Mário. Eu acompanho a relatora, eu acho que é uma norma complementar que não nos cabe declarar ilegalidade, como ele colocou, afastar a aplicação por ilegalidade, a declaração de legalidade. Eu acompanho a relatora. Ok. Eu abro a divergência, então, para conhecer integralmente do recurso, né, e no mérito negar-lhe provimento. Eu acompanho a relatora também. Eu acompanho a divergência justamente pelos fundamentos que o Rony já colocou. A gente tem que verificar aí a conformidade da portaria com a lei. Isso não está fora da nossa competência, não. Então, eu sigo com a divergência para conhecer integralmente, né, do recurso e no mérito para negar provimento. Porque está falando de portaria, mas aqui na minuta que eu estou aberta, está falando do artigo 292 do RPS, que é o Regulamento da Previdência Social. É um decreto. Ou eu estou em outro processo? Deixa eu ver aqui. Aqui no voto não tem de portaria, não. Ela diz assim, pede redução da multa, argumento de ser ilegal a portaria
tal. É isso que está na cientificada da primeira instância. Eu estou ouvindo só essa parte, né? Eu tô aqui no voto na parte que faz a admissibilidade. Aí tem assim, não conheço da alegação no sentido de ilegalidade da multa prevista no artigo 292, inciso 3 do RPS. O RPS é Regulamento da Previdência Social, é um decreto. Mas assim, o que o contribuinte está alegando a ilegalidade do decreto ou da portaria? É isso que eu quero saber, é isso que importa. Está alegando a ilegalidade do quê? Decreto, tudo bem, decreto a gente fica mais vinculado. Eu estou lendo a admissibilidade da o processo. Pode ser um erro meu, porque foram vários processos. Deixa eu só abrir aqui o processo. Aqui que pede no recurso voluntário, isso que define, né? Isso. Um instantinho só, mas eu acho que é a fundamentação do voto, assim que está sendo pedido. Eu acho que é da portaria mesmo que ele fala. Acho que está errado ali, tá? Eu acho errado aí. Eu acho que é a minuta, porque aqui está muito claro. Alegação de ilegalidade da portaria MPF 48. A minuta que está errada lá. Eu vou corrigir. Obrigada, Léo. Obrigada. Então, eu acompanho a divergência. Eu também acompanho a divergência. Eu vou... Doutor Virgílio. Desculpa, Vício. Por favor, eu vou acompanhar a relatora. A relatora. Tá, então ficou por empate, né? Vai ser mais favorável ao contribuinte, né? Não, é matéria processual. Aí vale o voto de qualidade. Não, conhecimento, tá certo, é qualidade, né? É qualidade. Vai ser voto de qualidade isso aí, então. Tá? Qualidade vai ser por voto de qualidade conhecida do recurso e na parte conhecida do recurso na parte conhecida do recurso integralmente e negar-lhe provimento. Acho que alguém diverge do encaminhamento de mérito da relatora? Negar provimento do recurso? Ok. Então fica isso. Eu vou anotar aqui, depois eu faço a redação final. Esse ficou um 9-8, né? Aí, nesse caso, tem voto? Você faz o voto, é isso? Tem voto vencedor? Não tem problema, eu faço designado, me autodesigno aqui, não tem problema. Tá bom. Então, fica por maioria em conhecer do recurso integralmente e por unanimidade... voto de qualidade. Oi? Eu faço a redação de passo depois, Sônia. Tá bom. Mas foi conhecido tudo e aí, no mérito já dito aí. Bom, o próximo processo... O próximo é rápido ou é só porque está na hora do almoço? Não, é rápido. Então a gente termina sim. CFL 38, porque ele repete, né? Ele repete as mesmas alegações e na CFL 38 também. Então, se a gente for lá olhar, ele fala a mesma coisa, né? Ele fala que ele se insurge contra a decisão de primeira instância, o fundamento de que ele atendeu totalmente aqui as requisições fiscais, pede o cancelamento da autuação, a redução do valor, e fala que a portaria não pode ser aplicada porque ela é ilegal. Então, no mesmo sentido, acho que a votação deve ser no mesmo sentido, né? Eu começo aqui falando sobre meu entendimento, né, da nossa não competência para analisar a alegação de ilegalidade, e no mérito eu trago aqui o relato fiscal, que demonstra que a empresa deixou, né, de apresentar a fiscalização, os livros contábeis de escrituração obrigatória, bem como as notas fiscais e livros de registro de saída de mercadorias. O acórdão recorrido fundamentou bem a conclusão, né? E aí, de fato, né, consultando os autos principais, né, e relatado e julgado nessa mesma sessão, constata-se termos de intimação fiscal emitidos, como de folhas 39, que somados ao relato fiscal daqueles autos, noticiam que o recorrente deixou de apresentar os livros, né, o que ensejou o presente lançamento objeto de recurso. Traga o relato fiscal, né, e haver o recorrente infringido o dispositivo legal no tocante à exibição dos livros e documentos, ele cometeu infração tributária. Então, o meu voto é em não conhecer das alegações de ilegalidade e, no mérito, negar provimento ao recurso. Ok. Martim, como vota? Quer dizer, Mário, por favor? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanhe a relatora também. Também acompanha a relatora.
Esse caso é igual ao anterior, o Martim. É o mesmo caso também que ela conhece. Eu acompanho enquanto o mérito, mas conheço e no mérito nego-lhe provimento. Okay. Sara, já voltou? Acompanha a relatora. Eu acompanho a divergência. Acompanha a divergência. Da mesma forma anterior. Também com a divergência, então ficou também por voto de qualidade, conhecido o recurso e no mérito negar-lhe provimento. E aí eu voto aqui, eu faço também o voto desse aqui. Tá ok? E aí fechou, né? O 9899, na hora do almoço, uma hora adequada. Vou pedir para interromper a gravação, então, tá? A gente retorna aí. Deixa eu ver como é que está a situação. Já pode pausar a gravação já, só dar uma olhada.